Você que está me assistindo agora está prestes a descobrir algo que vai abalar completamente a sua fé e mudar para sempre a sua visão sobre o que está acontecendo no mundo. O que Padre Pio revelou sobre o dia 18 vai deixar você sem palavras e com o coração acelerado. Você já sentiu que algo muito grande está para acontecer? Que estamos vivendo tempos únicos na história da humanidade? Que cada dia que passa as coisas estão ficando mais intensas, mais difíceis, mais assustadoras? Se você está passando por momentos de angústia, se sente que o mundo está perdido, se olha ao redor e vê apenas caos, violência, doenças e desespero, então você precisa ficar comigo até o final deste vídeo. Porque o que Padre Pio profetizou sobre estes dias vai trazer uma luz poderosa para a sua vida e mostrar que Deus não abandonou a humanidade. Muito pelo contrário, Ele está preparando algo grandioso que começará exatamente no dia 18. Você que está me ouvindo agora, prepare o seu coração, porque as palavras que vou compartilhar com você foram ditas por um dos maiores santos da nossa época, um homem que conversava diretamente com Jesus Cristo, que recebia visões do céu e que conhecia os segredos mais profundos dos planos divinos. Padre Pio de Pietrelcina não apenas curou milhares de pessoas, mas também recebeu revelações sobre o futuro da humanidade que estão se cumprindo exatamente agora, nos nossos dias. A profecia que vou revelar para você hoje foi mantida em segredo por décadas, mas agora chegou o momento de ser compartilhada com o mundo, porque estamos literalmente às vésperas do grande cumprimento. Você que está assistindo este vídeo não chegou aqui por acaso. Deus permitiu que você encontrasse esta mensagem porque Ele quer que você saiba o que está por vir e como se preparar para os dias gloriosos que se aproximam. Padre Pio sempre dizia que Deus lhe mostrava não apenas as dores e sofrimentos das pessoas, mas também os grandes eventos que marcariam a história da humanidade. Em uma de suas mais poderosas revelações, ele falou sobre um período específico que começaria em um dia 18, um momento em que toda a criação entraria numa nova fase, numa nova era de manifestação do poder divino. Escreve Amém nos comentários se você acredita que Deus tem um plano perfeito para a sua vida e para toda a humanidade. Você precisa entender que Padre Pio não era apenas um padre comum. Ele carregava no seu próprio corpo as chagas de Cristo, os estigmas que sangravam todos os dias por 50 anos. Ele tinha o dom da bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo para consolar e curar pessoas ao redor do mundo. Suas mãos perfuradas pelo amor de Cristo tocaram milhares de corações e trouxeram cura para doenças impossíveis. Mas o que poucos sabem é que ele também recebia visões proféticas sobre o futuro da Igreja e da humanidade. Durante uma dessas visões místicas, Padre Pio viu claramente um período de grande tribulação, seguido por uma era de paz e prosperidade espiritual. Ele descreveu como a humanidade passaria por um vale de lágrimas, mas que no final desse período obscuro, começando em um dia específico marcado pelo número 18, tudo mudaria completamente. A partir desse dia, segundo suas palavras, a humanidade entrará no tempo do cumprimento de todas as promessas divinas. O santo de Pietrelcina explicou que esse dia 18 não seria apenas uma data no calendário, mas sim um portal espiritual, um momento de transição onde o véu entre o céu e a terra se tornaria mais fino, permitindo que a glória de Deus se manifestasse de forma extraordinária sobre toda a criação. Ele disse que seria como se uma nova Pentecostes acontecesse, mas desta vez, envolvendo não apenas os apóstolos, mas toda a humanidade que estivesse preparada para receber as bênçãos celestiais. Você que está me ouvindo agora, observe como os sinais que Padre Pio descreveu estão se manifestando exatamente nos nossos dias. Ele falou sobre grandes convulsões na natureza, sobre conflitos entre nações, sobre uma confusão generalizada que tomaria conta do mundo antes do grande cumprimento. Ele predisse que haveria uma crise profunda na fé, que muitas pessoas se afastariam de Deus, mas que justamente no momento de maior escuridão, a luz divina brilharia com intensidade nunca vista antes. O que mais impressiona nas revelações de Padre Pio é a precisão com que ele descreveu os sinais dos tempos que estamos vivendo. Ele falou sobre uma época em que as pessoas estariam conectadas instantaneamente ao redor do mundo, mas, paradoxalmente,
se sentiriam mais solitárias do que nunca. Descreveu um tempo em que a informação circularia rapidamente, mas a verdade seria difícil de encontrar. Predisse um período em que a humanidade teria acesso a tecnologias incríveis, mas perderia a conexão com o sagrado. Comenta: eu creio se você reconhece esses sinais se manifestando na sua vida e no mundo ao seu redor. Mas a profecia mais impactante de Padre Pio sobre o dia 18 está relacionada com uma transformação espiritual radical que acontecerá na humanidade. Ele viu que a partir desse momento, as pessoas começariam a experimentar uma presença divina mais intensa em suas vidas. Os dons espirituais se multiplicariam, as curas milagrosas se tornariam mais frequentes, e uma nova geração de místicos e santos surgiria para guiar a humanidade na nova era. Segundo as visões de Padre Pio, o dia 18 marcaria o início do que ele chamou de tempo da colheita espiritual. Assim como o trigo maduro é separado do joio, haveria uma grande separação entre aqueles que escolheram seguir a luz e aqueles que permaneceram nas trevas. Mas essa separação não aconteceria através de julgamento ou condenação, mas sim através de uma atração natural, onde cada alma seria atraída para o seu verdadeiro destino espiritual. O santo estigmatizado explicou que durante esse período de cumprimento, as orações dos fiéis teriam um poder extraordinário. Ele viu que as pessoas que mantivessem a fé e a devoção durante os tempos difíceis seriam recompensadas com graças especiais, com proteção divina e com a capacidade de influenciar positivamente toda a criação ao seu redor. Suas palavras eram: aqueles que permanecerem firmes na fé verão maravilhas que superarão todos os milagres já registrados na história. Você que está assistindo este vídeo, talvez esteja se perguntando como pode ter certeza de que essas profecias se referem aos nossos dias. A resposta está nos sinais específicos que Padre Pio mencionou. Ele falou sobre um tempo em que haveria grande confusão sobre a verdade, quando as pessoas não saberiam mais em quem confiar. Descreveu uma época de grandes descobertas científicas acompanhadas por uma crise espiritual profunda. Predisse um período de grandes riquezas materiais ao lado de uma pobreza espiritual devastadora. Todos esses sinais estão se manifestando claramente na nossa época. Vivemos em uma era de informação abundante, mas também de desinformação e confusão. Temos acesso a tecnologias que nossos ancestrais considerariam mágicas, mas enfrentamos níveis de ansiedade, depressão e vazio existencial sem precedentes na história. Experimentamos uma conectividade global e instantânea, mas também um isolamento social e espiritual profundo. Escreve: confio em Deus, nos comentários se você sente que o Senhor está preparando algo especial para a sua vida. Padre Pio também revelou detalhes específicos sobre como seria o mundo após o início do tempo do cumprimento no dia 18. Ele viu uma época de grande prosperidade espiritual, onde as divisões religiosas começariam a se dissolver diante da manifestação clara da presença divina. Não que todas as religiões se tornariam uma só, mas que haveria um reconhecimento universal da realidade de Deus e da importância da vida espiritual. O santo de Pietrelcina descreveu como, nesse novo período, a ciência e a fé trabalhariam juntas de forma harmoniosa. Ele viu cientistas fazendo descobertas que confirmariam verdades espirituais antigas, e místicos recebendo revelações que ajudariam a humanidade a compreender melhor as leis da criação. Segundo suas visões, seria uma época em que o material e o espiritual não estariam mais em conflito, mas se complementariam perfeitamente. Uma das revelações mais tocantes de Padre Pio sobre o período pós-dia 18 é relacionada às famílias. Ele viu que haveria uma restauração dos laços familiares que foram quebrados durante os tempos de tribulação. Pais e filhos que se distanciaram se reconciliariam. Casamentos que estavam destroçados encontrariam nova vida, e uma geração inteira de jovens retornaria aos valores espirituais que seus pais haviam abandonado. O santo estigmatizado também profetizou sobre grandes curas que aconteceriam nesse período. Não apenas curas físicas, mas principalmente curas emocionais e espirituais profundas. Ele viu pessoas sendo libertadas de traumas ancestrais, de vícios que pareciam impossíveis de vencer, de depressões que duravam décadas. Segundo suas palavras,
Seria como se um bálsamo celestial fosse derramado sobre toda a humanidade ferida. Mas talvez a profecia mais esperançosa de Padre Pio sobre o tempo do cumprimento seja sobre as crianças que nascerão após o dia 18. Ele viu que essas crianças viriam ao mundo com dons espirituais especiais, com uma conexão natural com o divino e com a missão de ajudar a humanidade a se adaptar à nova era. Seriam como pequenos anjos encarnados, trazendo luz e sabedoria para um mundo que está se renovando. Comenta, aleluia, se você acredita que Deus está preparando uma nova geração especial para abençoar a humanidade. Você que está me ouvindo agora precisa compreender que essas profecias de Padre Pio não são apenas previsões sobre o futuro, mas também um chamado para a preparação espiritual. O santo sempre enfatizava que conhecer o futuro não serve para satisfazer a curiosidade, mas para nos ajudar a nos prepararmos adequadamente para os desafios e oportunidades que estão por vir. Segundo Padre Pio, a preparação para o tempo do cumprimento deve incluir 3 elementos fundamentais: a oração constante, a prática da caridade e a busca pela purificação interior. Ele explicava que aqueles que se dedicassem a esses 3 pilares estariam prontos para receber as graças especiais que serão derramadas sobre a humanidade a partir do dia 18. A oração constante não significa ficar o dia todo de joelhos, mas sim manter uma conexão permanente com Deus através de pequenas invocações, da presença consciente do divino em todas as atividades diárias e da prática do que ele chamava de oração do coração. Padre Pio ensinou que quando oramos verdadeiramente, não apenas falamos com Deus, mas também criamos um canal por onde ele pode derramar suas bênçãos sobre nós e sobre o mundo. A prática da caridade, segundo o santo de Pietrelcina, é o que nos conecta com o coração de Cristo. Ele dizia que cada ato de amor genuíno que praticamos acelera a vinda do reino de Deus na terra. Não se trata apenas de dar dinheiro para os pobres, mas de cultivar uma atitude de serviço amoroso em todas as relações humanas. É através da caridade que nos tornamos canais da misericórdia divina. A busca pela purificação interior é talvez o aspecto mais desafiador da preparação. Padre Pio explicava que isso envolve um exame constante da consciência, o perdão das ofensas recebidas e a correção dos defeitos de caráter que nos impedem de refletir adequadamente a luz divina. Ele dizia que uma alma purificada se torna como um espelho limpo, que pode refletir perfeitamente a glória de Deus. Escreve, purifique meu coração, nos comentários se você quer se preparar espiritualmente para receber as bênçãos que Deus tem reservado para você. Uma das revelações mais específicas de Padre Pio sobre o dia 18 está relacionada com sinais na natureza que acompanharão o início do tempo do cumprimento. Ele viu que haveria mudanças no céu que seriam visíveis ao redor do mundo, fenômenos luminosos que não poderiam ser explicados pela ciência convencional, e uma sensação de paz que desceria sobre a terra como um manto protetor. O santo estigmatizado descreveu esses sinais celestes como cartas de amor de Deus para a humanidade, mensagens visíveis de que o período de tribulação estava chegando ao fim e que uma nova era de esperança estava começando. Ele disse que mesmo os céticos mais endurecidos não conseguiriam ignorar esses fenômenos, pois carregariam em si mesmos uma evidência inegável da presença divina. Padre Pio também revelou que durante o tempo do cumprimento, muitas pessoas experimentariam sonhos e visões proféticas. Não apenas místicos e santos, mas pessoas comuns de todas as idades e condições sociais receberiam comunicações celestiais para guiá-las durante a transição. Ele explicou que isso aconteceria porque o Espírito Santo seria derramado de forma especial sobre toda a carne, cumprindo a profecia do profeta Joel. Segundo as visões do santo de Pietrelcina, esses sonhos e visões não seriam apenas experiências pessoais, mas também mensagens coletivas para comunidades inteiras. Ele viu que grupos de pessoas receberiam orientações específicas sobre como colaborar na construção da nova era, sobre como usar seus talentos e recursos para o bem comum e sobre como formar comunidades de apoio mútuo durante o período de transição. Uma das profecias mais consoladoras de Padre Pio é sobre a proteção especial que será concedida às famílias que mantiverem a fé durante os tempos difíceis. Ele viu que essas famílias seriam como oásis no deserto,
lugares onde a presença divina seria particularmente forte e onde outras pessoas poderiam encontrar refúgio espiritual. Disse que as casas onde se ora regularmente se tornariam verdadeiros santuários domésticos. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve amém. Pode ser que uma dessas pessoas precise urgentemente dessa mensagem de esperança. O santo de Pietrelcina também profetizou sobre grandes conversões que aconteceriam durante o tempo do cumprimento. Ele viu que pessoas que haviam se afastado completamente da fé retornariam com uma devoção ainda maior do que tinham antes. Descreveu como ateus convictos se tornariam místicos profundos e como pecadores empedernidos se transformariam em santos exemplares. Tudo isso através da ação poderosa da graça divina que seria derramada abundantemente. Essas conversões, segundo o Padre Pio, não aconteceriam através de argumentos ou debates teológicos, mas através de experiências diretas da presença de Deus. Ele explicou que quando a realidade espiritual se torna tão evidente quanto a realidade física, não há mais espaço para dúvidas ou negações. A fé deixa de ser uma questão de crença e se torna uma questão de reconhecimento da verdade óbvia. Uma das revelações mais intrigantes de Padre Pio sobre o período pós-dia 18 é relacionada ao que ele chamou de restauração da comunicação celestial. Ele viu que haveria uma renovação dos dons espirituais mencionados pelo apóstolo Paulo, incluindo a profecia, a palavra de conhecimento, os dons de cura e até mesmo a ressurreição de mortos em casos especiais. Mas o santo estigmatizado fez questão de esclarecer que esses dons não seriam dados para exibição ou vanglória, mas exclusivamente para o serviço amoroso à humanidade necessitada. Ele explicou que aqueles que recebessem tais graças teriam também a responsabilidade de usá-las com humildade e sabedoria, sempre direcionando a glória para Deus e nunca para si mesmos. Padre Pio também revelou que durante o tempo do cumprimento haveria uma renovação especial na Igreja Católica. Ele viu que muitas práticas e tradições que haviam sido abandonadas ou esquecidas seriam restauradas com novo vigor. Disse que haveria um retorno à adoração eucarística, à devoção mariana e às práticas de penitência. Mas tudo isso seria vivido com uma alegria e entusiasmo que transformariam completamente a experiência da fé. Escreve Vem Jesus nos comentários se você anseia pela renovação da Igreja e pela manifestação plena do reino de Deus na terra. O santo de Pietrelcina profetizou também sobre uma transformação na forma como a humanidade se relaciona com a natureza. Ele viu que após o dia 18, as pessoas desenvolveriam uma consciência ecológica profunda, não baseada apenas em preocupações ambientais, mas em uma compreensão real de que toda a criação está interconectada e que cuidar da natureza é uma forma de adoração ao Criador. Segundo suas visões, essa nova consciência levaria ao desenvolvimento de tecnologias harmoniosas que trabalhariam em sintonia com as leis naturais ao invés de contra elas. Ele descreveu máquinas que funcionariam com energias sutis, métodos de agricultura que enriqueceriam o solo ao invés de esgotá-lo, e formas de construção que integrariam perfeitamente os edifícios humanos com a paisagem natural. Padre Pio também revelou que durante o tempo do cumprimento haveria uma revolução na educação. Ele viu que surgiria um novo tipo de escola onde as crianças aprenderiam não apenas conhecimentos intelectuais, mas também sabedoria espiritual. Disse que os professores dessa nova era seriam como mentores espirituais, ajudando cada criança a descobrir e desenvolver seus dons únicos para o serviço da humanidade. Essas escolas do futuro, segundo o santo estigmatizado, não separariam o sagrado do profano, mas integrariam todas as áreas do conhecimento em uma visão unificada da realidade. As crianças aprenderiam matemática contemplando as proporções harmoniosas da criação. Estudariam história, compreendendo os planos divinos se desenrolando através dos séculos, e desenvolveriam a criatividade artística como uma forma de participação na obra criadora de Deus. Uma das profecias mais esperançosas de Padre Pio é sobre o fim das guerras após o dia 18. Ele viu que a humanidade desenvolveria formas totalmente novas de resolver conflitos, baseadas na compreensão de que todos os seres humanos são filhos do mesmo Pai Celestial.
Disse que os exércitos seriam transformados em organizações de serviço humanitário e que as armas seriam convertidas em instrumentos de construção e cura. O santo de Pietrelcina explicou que essa paz mundial não seria imposta por força ou por medo, mas brotaria naturalmente da transformação espiritual dos corações humanos. Quando as pessoas realmente compreenderem sua unidade fundamental em Deus, torna-se impossível fazer guerra umas contra as outras. A paz externa será apenas o reflexo da paz interior que reinará nas almas convertidas. Comenta: paz de Cristo, se você anseia pelo dia em que toda violência será banida da face da terra. Padre Pio também profetizou sobre uma transformação radical na economia mundial durante o tempo do cumprimento. Ele viu que o sistema baseado na ganância e na exploração seria substituído por uma economia de compartilhamento e colaboração. Disse que as pessoas descobririam que a verdadeira abundância vem não de acumular bens materiais, mas de compartilhar generosamente os dons que receberam de Deus. Segundo suas visões, essa nova economia seria caracterizada pela eliminação da pobreza extrema e pela garantia de que todas as pessoas teriam acesso aos recursos necessários para viver com dignidade. Mas isso não aconteceria através de redistribuição forçada de riqueza, mas através de uma mudança voluntária de mentalidade, onde os mais afortunados sentiriam alegria genuína em ajudar os menos favorecidos. O santo estigmatizado descreveu também como as profissões se transformariam durante o período pós-dia 18. Ele viu que todo o trabalho seria considerado uma forma de vocação espiritual, uma maneira de servir a Deus através do serviço ao próximo. Disse que não haveria mais separação entre trabalho secular e trabalho religioso, pois toda atividade honesta seria reconhecida como participação na obra criadora e redentora de Deus. Essas transformações profissionais, segundo o Padre Pio, levariam ao surgimento de novas carreiras focadas no desenvolvimento espiritual da humanidade. Haveria conselheiros espirituais especializados em diferentes áreas da vida, terapeutas que trabalhariam com as dimensões espirituais da cura, e educadores dedicados a ensinar as artes da oração e da contemplação. Uma das revelações mais tocantes do santo de Pietrelcina é sobre o que acontecerá com aqueles que morreram antes do dia 18. Ele viu que haveria uma comunhão especial entre os vivos e os mortos durante o tempo do cumprimento, onde a comunicação com os entes queridos falecidos se tornaria mais clara e frequente. Disse que isso traria grande consolo para aqueles que perderam pessoas amadas. Padre Pio explicou que essa comunicação aumentada não seria através de sessões espíritas ou práticas ocultistas, mas através da oração e da vida sacramental. Ele viu que quando as pessoas vivessem em estado de graça, naturalmente desenvolveriam uma sensibilidade espiritual que lhes permitiria perceber a presença amorosa daqueles que partiram para a eternidade. Escreve Comunhão dos Santos nos comentários se você acredita que existe uma ligação eterna entre todos os que amam a Deus. O santo estigmatizado também profetizou sobre transformações na medicina durante o tempo do cumprimento. Ele viu que surgiria uma abordagem integrada de cura, que consideraria não apenas o corpo físico, mas também as dimensões emocionais, mentais e espirituais do ser humano. Disse que os médicos dessa nova era seriam como sacerdotes da cura, tratando não apenas sintomas, mas ajudando as pessoas a encontrar o sentido espiritual por trás de suas doenças. Segundo suas visões, muitas doenças que hoje parecem incuráveis seriam completamente erradicadas através da combinação de avanços médicos com práticas espirituais poderosas. Padre Pio viu que a oração, a imposição das mãos e o uso de água benta se tornariam componentes aceitos do tratamento médico convencional, pois sua eficácia seria cientificamente comprovada. Uma das profecias mais surpreendentes de Padre Pio é sobre mudanças na agricultura após o dia 18. Ele viu que os alimentos produzidos durante o tempo do cumprimento teriam propriedades especiais, carregando em si mesmos uma energia espiritual que nutriria não apenas o corpo, mas também a alma. Disse que as plantas cresceriam com vigor extraordinário e que os frutos seriam não apenas mais saborosos, mas também mais nutritivos. O santo de Pietrelcina explicou que isso aconteceria porque a terra inteira seria abençoada de forma especial durante o período de renovação.
Ele viu que os agricultores dessa nova era trabalhariam em oração constante, abençoando suas plantações e pedindo a Deus que impregnasse os alimentos com sua energia vital. Dessa forma, cada refeição se tornaria uma espécie de comunhão com a criação divina. Padre Pio também revelou detalhes sobre como será a vida cotidiana das famílias após o dia 18. Ele viu que as casas seriam transformadas em verdadeiros templos domésticos, onde cada atividade seria realizada com consciência da presença de Deus. Disse que as refeições seriam momentos sagrados de gratidão, que o descanso seria tempo de comunhão contemplativa e que até mesmo o trabalho doméstico seria vivido como forma de oração. Segundo suas visões, as relações familiares seriam caracterizadas por um amor e compreensão mútua que superariam todos os problemas que hoje destroem tantos lares. Os pais se tornariam verdadeiros guias espirituais para seus filhos, e as crianças cresceriam com uma sabedoria natural que as protegeria de todas as armadilhas do mundo. Os casamentos seriam vividos como verdadeiras parcerias espirituais para a santificação mútua. Comenta Família Sagrada. Se você sonha com um lar onde reine a paz e o amor de Cristo. Uma das revelações mais consoladoras de Padre Pio é sobre o fim do sofrimento desnecessário após o dia 18. Ele explicou que, embora algumas formas de sofrimento continuassem a existir como oportunidades de crescimento espiritual, toda forma de sofrimento causado pela maldade humana seria eliminada. Não haveria mais violência doméstica, abuso infantil, exploração dos fracos ou qualquer forma de crueldade entre os seres humanos. O santo estigmatizado viu que essa transformação aconteceria gradualmente, conforme a luz divina fosse penetrando nos corações mais endurecidos. Ele disse que mesmo os criminosos mais empedernidos seriam tocados pela graça e experimentariam conversões dramáticas que os transformariam completamente. A própria existência de prisões se tornaria desnecessária, pois não haveria mais criminalidade. Padre Pio também profetizou sobre grandes descobertas arqueológicas que aconteceriam durante o tempo do cumprimento. Ele viu que seriam encontrados textos e artefatos antigos, que confirmariam muitas verdades da fé cristã e revelariam aspectos desconhecidos da história da salvação. Disse que essas descobertas ajudariam a humanidade a compreender melhor os planos divinos que se desenrolaram através dos séculos. Segundo suas visões, essas descobertas arqueológicas não se limitariam a confirmar fatos históricos, mas também revelariam conhecimentos práticos sobre como viver em harmonia com as leis espirituais da criação. Ele viu textos antigos que ensinavam métodos de cura natural, técnicas de agricultura sustentável e práticas de desenvolvimento espiritual que haviam sido perdidas durante os séculos de materialismo. O santo de Pietrelcina revelou também que durante o tempo do cumprimento haveria uma renovação especial dos mosteiros e conventos ao redor do mundo. Ele viu que a vida religiosa consagrada experimentaria um novo florescimento, com jovens de todas as idades sendo chamados para dedicar suas vidas completamente ao serviço de Deus. Disse que esses novos religiosos seriam como faróis de luz espiritual para guiar a humanidade renovada. Esses mosteiros e conventos do futuro, segundo Padre Pio, não seriam lugares de isolamento do mundo, mas centros de irradiação espiritual que influenciariam positivamente todas as comunidades ao seu redor. Ele viu religiosos trabalhando como professores, enfermeiros, conselheiros e artistas, levando a presença de Deus para todos os setores da sociedade humana. Escreve Deus nos abençoe nos comentários se você sente a presença do Senhor tocando o seu coração através desta mensagem. Uma das profecias mais específicas de Padre Pio sobre o período pós-dia 18 é relacionada ao que ele chamou de restauração da música celestial. Ele viu que haveria uma renovação extraordinária nas artes, especialmente na música, que voltaria a ser uma forma genuína de adoração e elevação espiritual. Disse que compositores seriam inspirados diretamente pelos anjos para criar melodias que tocariam as almas mais profundamente do que qualquer música já criada. O santo estigmatizado descreveu como essa nova música celestial teria o poder de curar doenças emocionais, de acalmar conflitos e até mesmo de facilitar experiências místicas profundas.
Ele viu que coros de crianças cantariam em hospitais e que sua música traria cura e paz para os pacientes. Disse que até mesmo os animais seriam beneficiados por essas melodias harmoniosas. Padre Pio também revelou que durante o tempo do cumprimento, muitas pessoas desenvolveriam habilidades artísticas que nunca souberam que possuíam. Ele viu que a criatividade floresceria de forma extraordinária, pois as pessoas estariam mais conectadas com a fonte divina de toda inspiração. Disse que haveria uma explosão de bela arte, literatura sublime e arquitetura que refletiria a glória celestial. Segundo suas visões, essas expressões artísticas não seriam apenas para entretenimento, mas teriam propósitos espirituais específicos. Cada pintura seria como uma janela para o céu, cada poema seria como uma oração versificada, e cada construção seria como um templo dedicado à maior glória de Deus. A arte voltaria a cumprir sua função original de elevar a alma humana para as realidades celestiais. O santo de Pietrelcina profetizou também sobre transformações na política mundial durante o período pós-dia 18. Ele viu que surgiria uma nova forma de governo baseada não em poder ou controle, mas em serviço amoroso ao bem comum. Disse que os líderes dessa nova era seriam escolhidos não por suas habilidades de manipulação ou persuasão, mas por sua sabedoria espiritual e seu amor genuíno pelo povo. Esses novos líderes políticos, segundo Padre Pio, governariam através do exemplo e da inspiração ao invés de através de leis e punições. Ele viu que quando as pessoas fossem verdadeiramente convertidas, não precisariam ser forçadas a fazer o bem, pois o fariam naturalmente por amor. Dessa forma, o governo se tornaria mais uma questão de coordenação de esforços colaborativos do que de imposição de autoridade. Comenta Reino de Deus, se você anseia pelo dia em que a justiça e a paz reinarão sobre toda a terra. Uma das revelações mais esperançosas de Padre Pio é sobre o que acontecerá com as crianças deficientes ou com necessidades especiais após o dia 18. Ele viu que muitas dessas condições seriam curadas milagrosamente, mas mais importante ainda, que toda a sociedade desenvolveria uma compreensão profunda do valor especial dessas almas. Disse que elas seriam reconhecidas como anjos disfarçados, trazendo bênçãos especiais para suas famílias e comunidades. O santo estigmatizado explicou que essas crianças especiais não seriam vistas como fardos ou problemas a serem resolvidos, mas como mestres espirituais que ensinam lições importantes sobre amor incondicional, paciência e compaixão. Ele viu que elas receberiam cuidados amorosos de toda a comunidade e que seus dons únicos seriam reconhecidos e valorizados. Padre Pio também revelou detalhes sobre como será a ciência durante o tempo do cumprimento. Ele viu que haveria uma integração completa entre ciência e espiritualidade, onde os pesquisadores reconheceriam que estudar as leis da natureza é uma forma de contemplar a sabedoria de Deus. Disse que muitas descobertas científicas seriam inspiradas diretamente por revelações místicas. Segundo suas visões, essa nova ciência sagrada levaria ao desenvolvimento de tecnologias que trabalhariam em harmonia total com a criação, ao invés de contra ela. Ele viu máquinas que funcionariam com energias sutis extraídas diretamente do amor divino, métodos de transporte que não poluiriam nem danificariam o ambiente e formas de comunicação que conectariam as pessoas não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. O santo de Pietrelcina profetizou também sobre uma renovação especial da devoção à Santíssima Virgem Maria durante o período pós-dia 18. Ele viu que Nossa Senhora assumiria um papel ainda mais proeminente como mãe e rainha da humanidade renovada. Disse que suas aparições se tornariam mais frequentes e que ela guiaria pessoalmente a transição da humanidade para a nova era. Segundo o Padre Pio, essa renovação mariana não se limitaria aos católicos, mas tocaria o coração de pessoas de todas as tradições religiosas. Ele viu que, até mesmo aqueles que nunca tinham orado para Maria sentiriam sua presença materna e buscariam sua intercessão. Disse que ela se tornaria verdadeiramente a mãe de toda a humanidade, unindo todos os povos sob seu manto protetor. Escreve Ave Maria nos comentários se você sente o amor maternal de Nossa Senhora envolvendo o seu coração. Uma das profecias mais consoladoras de Padre Pio
é sobre a cura das memórias traumáticas durante o tempo do cumprimento. Ele viu que haveria uma libertação especial para todas as pessoas que carregam feridas profundas do passado. Disse que o poder curador de Cristo se manifestaria de forma tão intensa que até mesmo os traumas mais antigos e profundos seriam completamente sanados. O santo estigmatizado explicou que essa cura não aconteceria através do esquecimento, mas através da transformação da dor em sabedoria e compaixão. Ele viu que as pessoas aprenderiam a ver seus sofrimentos passados como oportunidades de crescimento espiritual, que as tornaram mais capazes de ajudar outros que passam por dificuldades similares. Padre Pio também revelou que durante o período pós-dia 18, haveria uma renovação especial dos sacramentos da Igreja. Ele viu que a Santa Missa se tornaria uma experiência mística tão intensa que muitos fiéis experimentariam visões celestiais durante a liturgia. Disse que a presença real de Cristo na Eucaristia seria percebida de forma quase tangível por todos os participantes. Segundo suas visões, o sacramento da reconciliação também seria transformado, tornando-se não apenas um momento de perdão dos pecados, mas também uma experiência profunda de cura espiritual e emocional. Ele viu confessores que seriam verdadeiros instrumentos de misericórdia divina, capazes de transmitir não apenas a absolvição, mas também uma sensação palpável do amor infinito de Deus. O santo de Pietrelcina profetizou também sobre grandes milagres que acontecerão durante o tempo do cumprimento como sinais da presença especial de Deus. Ele viu ressurreições de mortos, curas instantâneas de doenças incuráveis e até mesmo fenômenos na natureza que demonstrarão claramente o poder divino. Disse que esses milagres não seriam raros ou escondidos, mas aconteceriam abertamente diante de multidões. Esses sinais extraordinários, segundo Padre Pio, terão como objetivo não apenas demonstrar o poder de Deus, mas principalmente fortalecer a fé daqueles que ainda duvidam e encorajar aqueles que estão passando por dificuldades. Ele explicou que cada milagre será como uma carta de amor de Deus para a humanidade, mostrando que ele não a abandonou e que tem planos maravilhosos para seu futuro. Comenta: creio nos milagres, se você acredita que Deus ainda faz prodígios extraordinários nos nossos dias. Uma das revelações mais práticas de Padre Pio sobre o período pós-dia 18 é relacionada à organização das comunidades. Ele viu que as pessoas se organizariam em grupos pequenos baseados na afinidade espiritual e na complementaridade de dons. Disse que essas comunidades funcionariam como células de um organismo maior, cada uma contribuindo com seus talentos únicos para o bem de toda a humanidade. O santo estigmatizado descreveu como essas comunidades seriam autossustentáveis em muitos aspectos, produzindo seus próprios alimentos, gerando sua própria energia e cuidando de suas próprias necessidades básicas. Mas, ao mesmo tempo, estariam conectadas em uma rede global de amor e cooperação, compartilhando recursos e conhecimentos livremente com outras comunidades ao redor do mundo. Padre Pio também revelou que durante o tempo do cumprimento haveria uma renovação especial da oração contemplativa. Ele viu que muitas pessoas desenvolveriam naturalmente uma capacidade de entrar em estados profundos de união com Deus durante a oração. Disse que isso não seria privilégio apenas de místicos especiais, mas uma experiência acessível a todos que buscassem sinceramente a presença divina. Segundo suas visões, essa renovação contemplativa transformaria completamente a forma como as pessoas vivem e trabalham. Ele viu que até mesmo as atividades mais simples seriam realizadas em estado de oração contemplativa, criando uma atmosfera de paz e harmonia que influenciaria positivamente tudo ao redor. O trabalho e a oração não seriam mais atividades separadas, mas aspectos integrados de uma vida totalmente dedicada a Deus. O santo de Pietrelcina profetizou também sobre uma transformação especial que acontecerá nos hospitais e casas de repouso durante o período pós-dia 18. Ele viu que esses lugares se tornariam verdadeiros santuários de cura, onde a presença de Deus seria tão intensa que muitos pacientes experimentariam curas milagrosas simplesmente por estar nesse ambiente sagrado. Esses hospitais renovados, segundo Padre Pio, seriam caracterizados por uma atmosfera de paz profunda, onde médicos e enfermeiros trabalhariam em oração constante,
e onde cada tratamento seria acompanhado de bênçãos espirituais. Ele viu que os próprios pacientes se tornariam instrumentos de cura uns para os outros, oferecendo seus sofrimentos pelos outros e experimentando a alegria de participar na obra redentora de Cristo. Escreve: Jesus cura nos comentários se você precisa de cura física, emocional ou espiritual. Uma das profecias mais tocantes de Padre Pio é sobre o que acontecerá com os idosos durante o tempo do cumprimento. Ele viu que eles seriam especialmente honrados e valorizados como depositários da sabedoria e da experiência. Disse que suas orações teriam um poder especial e que muitos se tornariam conselheiros espirituais procurados por pessoas de todas as idades. O santo estigmatizado descreveu como os idosos dessa nova era viveriam seus últimos anos na Terra como uma preparação alegre e esperançosa para o encontro definitivo com Deus. Ele viu que não haveria mais a tristeza e o abandono que caracterizam a velhice nos tempos atuais, mas uma sensação de plenitude e propósito que tornaria esses anos os mais belos e significativos de toda a vida. Padre Pio também revelou detalhes sobre como será a passagem da vida terrena para a eternidade durante o período pós-dia 18. Ele viu que a morte perderia completamente seu caráter aterrorizante e se tornaria uma transição suave e natural, acompanhada por visões celestiais e pela presença consoladora dos anjos e santos. Segundo suas visões, aqueles que estiverem morrendo durante o tempo do cumprimento experimentarão uma paz e alegria tão profundas que até mesmo seus familiares sentirão consolação ao invés de tristeza. Ele disse que seria comum ver sorrisos nos rostos daqueles que estão partindo, pois eles estariam vendo literalmente as glórias do céu que os aguardam. O santo de Pietrelcina profetizou também sobre uma renovação especial da vida matrimonial durante o período pós-dia 18. Ele viu que os casamentos se tornariam verdadeiras parcerias espirituais, onde os cônjuges se ajudariam mutuamente no caminho da santidade. Disse que o amor humano refletiria de forma cada vez mais perfeita o amor divino, criando uniões de uma beleza e harmonia extraordinárias. Esses casamentos renovados, segundo o Padre Pio, seriam caracterizados por uma comunicação profunda que iria além das palavras, uma compreensão mútua que transcenderia as diferenças superficiais, e uma fidelidade que se fortaleceria com o passar dos anos, ao invés de se enfraquecer. Ele viu que os conflitos matrimoniais se tornariam oportunidades de crescimento espiritual ao invés de motivos de separação. Comenta: amor verdadeiro, se você acredita que Deus quer abençoar todos os relacionamentos com seu amor divino. Uma das revelações mais esperançosas de Padre Pio é sobre a eliminação gradual de todas as formas de preconceito e discriminação durante o tempo do cumprimento. Ele viu que quando as pessoas realmente compreendessem que todos são filhos amados do mesmo Pai Celestial, tornar-se-ia impossível julgar ou rejeitar alguém por causa de sua raça, nacionalidade, condição social ou qualquer outra diferença superficial. O santo estigmatizado descreveu como essa transformação aconteceria não através de leis ou campanhas educacionais, mas através de uma mudança profunda no coração humano. Ele viu que as pessoas desenvolveriam naturalmente a capacidade de ver além das aparências externas e reconhecer a dignidade divina que habita em cada ser humano. Padre Pio também revelou que, durante o período pós-dia 18, haveria uma renovação especial dos métodos de educação espiritual. Ele viu que surgiriam novos tipos de escolas dedicadas especificamente ao desenvolvimento da vida interior, onde crianças e adultos aprenderiam as artes da oração, da contemplação e do discernimento espiritual. Essas escolas de espiritualidade, segundo o santo de Pietrelcina, não competiriam com a educação acadêmica tradicional, mas a complementariam perfeitamente. Ele viu que os estudantes que passassem por essa formação integrada se tornariam líderes excepcionais em todas as áreas da sociedade, capazes de tomar decisões sábias e inspiradas que beneficiariam toda a humanidade. O santo estigmatizado profetizou também sobre mudanças especiais que acontecerão nos cemitérios durante o tempo do cumprimento. Ele viu que esses lugares se tornariam jardins de esperança, ao invés de locais de tristeza, onde as famílias iriam não apenas para lamentar a ausência dos entes queridos, mas principalmente para celebrar sua presença contínua no amor eterno de Deus.
Segundo Padre Pio, esses cemitérios renovados seriam lugares onde muitas pessoas experimentariam consolações especiais e até mesmo comunicações sutis com aqueles que partiram para a eternidade. Ele disse que seria comum famílias inteiras sentirem a presença amorosa de seus falecidos durante as visitas aos túmulos, recebendo orientações e bênçãos que os ajudariam em suas vidas diárias. Escreve Vida Eterna nos comentários, se você acredita que aqueles que morrem em Cristo continuam vivos no amor de Deus. Uma das profecias mais consoladoras de Padre Pio é sobre o fim da solidão humana durante o período pós-dia 18. Ele viu que mesmo as pessoas mais introvertidas ou tímidas desenvolveriam conexões profundas e significativas com outras pessoas. Disse que isso aconteceria porque todas as barreiras artificiais que separam os corações humanos seriam derrubadas pela ação do amor divino. O santo de Pietrelcina explicou que essa eliminação da solidão não significaria que as pessoas perderiam sua privacidade ou individualidade, mas sim que descobririam uma forma de comunhão que respeitaria completamente a unicidade de cada pessoa enquanto criaria laços de amor genuíno. Ele viu que mesmo nos momentos de silêncio e solitude, as pessoas sentiriam a presença amorosa de Deus e da comunidade humana. Padre Pio também revelou que durante o tempo do cumprimento haveria uma renovação especial da música sacra. Ele viu que compositores receberiam inspirações celestiais para criar hinos e cânticos que elevariam as almas diretamente para a presença de Deus. Disse que essa música seria tão bela e poderosa que mesmo uma única audição seria capaz de converter corações endurecidos. Segundo suas visões, essa nova música sacra não se limitaria às igrejas, mas seria cantada em casas, escolas, hospitais e locais de trabalho, criando uma atmosfera de adoração contínua que transformaria todos os ambientes em espaços sagrados. Ele viu crianças cantando espontaneamente louvores a Deus enquanto brincavam, e trabalhadores entoando hinos enquanto realizavam suas tarefas diárias. O santo de Pietrelcina profetizou também sobre grandes festivais de fé que acontecerão durante o período pós-dia 18. Ele viu que comunidades inteiras se reuniriam para celebrações que durariam dias inteiros, combinando adoração, música, arte e compartilhamento comunitário em eventos que seriam como antecipações da festa eterna no céu. Esses festivais, segundo Padre Pio, não seriam apenas diversão ou entretenimento, mas verdadeiras experiências místicas coletivas, onde toda a comunidade experimentaria juntas a presença tangível de Deus. Ele disse que seria comum pessoas receberem curas, visões e outros dons espirituais durante essas celebrações, fortalecendo ainda mais a fé de todos os participantes. Você que chegou até aqui neste vídeo, quero que saiba que não foi por acaso que estas palavras chegaram até você. Padre Pio, lá do céu, intercede por cada pessoa que busca conhecer os planos de Deus para estes tempos finais. As profecias que compartilhei com você não são apenas informações sobre o futuro, mas um convite para você se preparar espiritualmente e participar ativamente da construção dessa nova era que está começando. Escreve Obrigado, Padre Pio, nos comentários se você sente gratidão por ter recebido esta mensagem de esperança. Lembre-se de que tudo o que Padre Pio profetizou sobre o tempo do cumprimento começará a se manifestar de forma cada vez mais clara a partir do dia 18. Você que está me ouvindo agora está sendo convidado por Deus para ser parte desta transformação extraordinária. Não deixe que o medo ou a dúvida roubem de você a oportunidade de participar dos planos gloriosos que o Senhor tem para a humanidade. As dificuldades que você está enfrentando hoje, os sofrimentos que parecem não ter fim, as preocupações que roubam o seu sono, tudo isso está chegando ao fim. Deus está preparando uma nova realidade onde a dor dará lugar à alegria, onde a escassez será substituída pela abundância, onde a solidão será transformada em comunhão profunda com Ele e com todos os seus filhos. Mantenha acesa a chama da esperança no seu coração. Continue orando, mesmo quando parece que Deus não está ouvindo. Continue amando, mesmo quando o mundo parece frio e indiferente. Continue acreditando, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer todas as promessas divinas. Porque você está vivendo os últimos momentos antes do grande cumprimento, e em breve verá com seus próprios olhos
as maravilhas que Padre Pio contemplou em suas visões místicas. O santo de Pietrelcina quer que você saiba que cada oração sua, cada ato de amor que você pratica, cada momento de fé que você mantém mesmo na dificuldade, está contribuindo para acelerar a vinda do reino de Deus na Terra. Você não é apenas espectador desta transformação, mas participante ativo na construção da nova realidade que está nascendo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a esperança das promessas divinas ilumine os seus dias escuros. Que o amor de Deus seja a força que sustenta a sua caminhada até o dia glorioso do cumprimento total de todas as profecias. E que Padre Pio continue intercedendo por você e por todos aqueles que buscam viver na fé e na esperança. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu o Espírito Santo confirmando estas verdades em sua alma, então você está pronto para os tempos gloriosos que se aproximam. Continue seguindo este canal, pois em breve trarei mais revelações extraordinárias que vão fortalecer ainda mais a sua fé e preparar o seu coração para as maravilhas que Deus está preparando. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e a de toda a sua família. Padre Pio também revelou em suas visões místicas que durante o tempo do cumprimento haveria uma renovação extraordinária dos jardins e paisagens ao redor do mundo. Ele viu que as plantas cresceriam com vigor sobrenatural, que as flores exalariam perfumes celestiais e que até mesmo os desertos floresceriam como jardins do paraíso. Disse que isso aconteceria porque a própria terra seria abençoada de forma especial pela presença renovada do Criador. O santo estigmatizado descreveu como essa transformação da natureza não seria apenas estética, mas teria propósitos espirituais profundos. Ele viu que os jardins renovados se tornariam lugares naturais de oração e contemplação, onde as pessoas iriam espontaneamente para se conectar com Deus através da beleza da criação. Disse que muitas conversões e curas aconteceriam simplesmente através da contemplação dessas paisagens transformadas. Uma das revelações mais surpreendentes de Padre Pio é sobre mudanças especiais que acontecerão nos oceanos e mares durante o período pós-dia 18. Ele viu que as águas se tornariam mais puras e cristalinas, que a vida marinha floresceria de forma extraordinária e que até mesmo tempestades e furacões perderiam sua força destrutiva, tornando-se apenas manifestações da grandeza divina sem causar danos. Segundo o santo de Pietrelcina, essas transformações nos oceanos simbolizariam a purificação espiritual que acontecerá na humanidade. Assim como as águas se tornarão límpidas e saudáveis, os corações humanos serão purificados de toda maldade e egoísmo. Ele viu que as pessoas desenvolveriam uma conexão especial com o elemento água, usando-a não apenas para necessidades físicas, mas também para práticas de purificação espiritual. Padre Pio também profetizou sobre uma renovação especial que acontecerá nas bibliotecas e centros de conhecimento durante o tempo do cumprimento. Ele viu que surgiria uma nova forma de sabedoria que integraria perfeitamente o conhecimento humano com a revelação divina. Disse que os livros dessa nova era seriam escritos sob inspiração direta do Espírito Santo e teriam o poder de transformar as vidas de seus leitores. O santo estigmatizado descreveu como essas bibliotecas renovadas se tornariam verdadeiros templos de sabedoria, onde estudar seria uma forma de oração e onde cada descoberta intelectual seria também uma descoberta espiritual. Ele viu estudantes de todas as idades buscando conhecimento não apenas para satisfazer a curiosidade ou alcançar sucesso material, mas principalmente para compreender melhor os mistérios de Deus e servir melhor à humanidade. Escreve Sabedoria Divina nos comentários se você deseja que Deus ilumine a sua mente e o seu coração com sua sabedoria infinita. Uma das profecias mais práticas de Padre Pio é sobre mudanças que acontecerão nos mercados e centros comerciais durante o período pós-dia 18. Ele viu que o comércio seria transformado de uma atividade baseada no lucro para uma forma de serviço amoroso ao próximo. Disse que os comerciantes se tornariam verdadeiros servidores da comunidade, preocupados principalmente em atender às necessidades reais das pessoas. Segundo suas visões,
Esses novos centros comerciais seriam lugares de encontro e comunhão, onde as transações econômicas aconteceriam em clima de amizade e gratidão mútua. Ele viu que desapareceria completamente a mentalidade de exploração e ganância, sendo substituída por uma atitude de generosidade e colaboração que beneficiaria tanto vendedores quanto compradores. O santo de Pietrelcina também revelou detalhes sobre como serão os meios de transporte durante o tempo do cumprimento. Ele viu que surgiriam formas de locomoção que funcionariam com energias puras extraídas diretamente da criação divina, sem causar qualquer poluição ou dano ao meio ambiente. Disse que essas viagens seriam não apenas eficientes, mas também experiências espirituais edificantes. Segundo o Padre Pio, esses novos meios de transporte permitiriam que as pessoas viajassem não apenas para fins práticos, mas também para peregrinações espirituais que fortaleceriam sua fé e ampliaram sua compreensão da unidade de toda a criação. Ele viu que cada viagem seria acompanhada de oportunidades de crescimento espiritual e de serviço ao próximo encontrado pelo caminho. Que esta mensagem profética de esperança continue ecoando em seu coração muito depois que este vídeo terminar, lembrando você de que Deus tem planos maravilhosos que estão prestes a se cumprir na sua vida e no mundo inteiro.